o meu tema que me deram é o Brasil e seu papel na institucionalidade com os Estados Unidos. Eu devo dizer que precisei fazer um exercício de criatividade para entender exatamente o que significava o meu título. Mas como uma pessoa dedicada a interpretar a legislação brasileira, eu estou acostumado a decifrar códigos complicados. Eu queria fazer uma breve introdução pessoal da minha própria relação com os Estados Unidos e dividir essa apresentação em 3 partes. A primeira, falar um pouco das comparações injustas entre Brasil e os Estados Unidos, um pouco das relações institucionais entre Brasil e Estados Unidos e os contrastes que nós precisamos superar. Eu, como disse, tenho uma ligação intensa e antiga com os Estados Unidos. Morei aqui na minha primeira juventude, no ginásio, fazendo intercâmbio. Depois fiz o meu mestrado na Universidade de Yale. Depois fui visiting scholar em Harvard, quando fiz meu pós-doutorado. Hoje eu tenho uma ligação com a Harvard Kennedy School, onde sou senior fellow. Considero que a universidade é a maior instituição americana. É um equívoco a conduta anticientífica, anticonhecimento que se vive em alguns momentos da história, desprezando esse potencial imenso que a universidade representa. Eu comecei a minha reflexão sobre a relação entre Brasil e Estados Unidos para desfazer algumas comparações injustas que decorrem do background histórico do Brasil e dos Estados Unidos. Apenas lembrando, os Estados Unidos são herdeiros da tradição inglesa que desde 1215 tinha uma Magna Carta, que em 1688 tiveram uma Declaração de Direitos, a afirmação do Parlamento, e no século XVIII fizeram a Revolução Industrial. Os Estados Unidos tiveram uma colonização de assentamento em que as pessoas mudaram para cá com as suas famílias para fazer a sua vida aqui, vieram com as suas mulheres e com os seus filhos. E tem instituições estáveis desde 1787, uma Constituição que teve 10 emendas logo no início, em 1791, e em mais de 200 anos teve apenas 17 emendas. O Brasil é herdeiro da tradição portuguesa, queridos como são, genuinamente são nossos irmãos portugueses, mas a do último país da Europa a acabar com a Inquisição, o último país da Europa a abolir o tráfico negreiro, o último país da Europa a superar o absolutismo. Vivemos uma colonização de exploração em que aventureiros vinham para o Brasil para fazer fortuna rápida e voltar para Portugal. E tivemos uma instabilidade institucional que marcou toda a nossa história, desde que Dom Pedro I dissolveu a primeira Assembleia Constituinte em 1824, passando por todas as rebeliões da regência, da República Velha, apenas para ter uma ideia da dificuldade com que nós lidamos, as rupturas institucionais no Brasil, ou tentativas de rupturas a partir de 1930 foram Revolução de 30, Revolução Constitucionalista de 32, Intentona Comunista de 35, Golpe do Estado Novo de 37, Destituição do Getúlio Vargas em 45, Contragolpe preventivo em 55, que o lote assegurar a posse do Juscelino Kubitschek, 2 tentativas de golpe de Estado contra Juscelino, Jacareacanga e Aragarças, veto dos ministros militares à posse do João Goulart, quando da renúncia do Jânio Quadros, golpe militar de 64, prorrogação do mandato de Castelo Branco, ato institucional número 5, impedimento da posse do vice-presidente Pedro Aleixo, outorga da Constituição de 69, pacote de abril de 1977. Essa é a história institucional do Brasil. Portanto, é impossível exagerar a importância desses 36 anos que vamos completar de estabilidade institucional. Mas apenas para dizer que as comparações são injustas. Essa é uma corrida de 100 metros rasos em que alguém começou 50 metros na frente e, portanto, nós percorremos uma longa e árdua jornada para chegarmos aqui onde chegamos. As relações entre o Brasil e os Estados Unidos, do ponto de vista institucional, começam com o reconhecimento pelo Brasil. Um dos primeiros países a reconhecer o Brasil depois da independência foram os Estados Unidos, ainda em 1824. O Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, depois de alguma hesitação, ao lado dos aliados, recebeu em compensação o financiamento para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional. Nós, durante a Guerra Fria, a institucionalidade brasileira teve uma intensa participação dos Estados Unidos, inclusive apoiando o golpe de 1964 com a Operação Brother Sam. Tivemos um estremecimento das relações em 77, quando
Jimmy Carter exporta uma política de direitos humanos e entra em tensão com o governo Geisel, que chegou a cogitar de romper as relações com os Estados Unidos, e mais recentemente tivemos um decisivo apoio dos Estados Unidos à institucionalidade e à democracia brasileira em momentos de sobressalto. Eu mesmo, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, estive com o encarregado de negócios americanos, tive muitas vezes, mas em 3 vezes eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia brasileira, uma delas do próprio Departamento de Estado, e acho que isso teve algum papel, porque os militares brasileiros não gostam de se indispor com os Estados Unidos, porque é aqui que obtêm os seus cursos e os seus equipamentos. Não vou falar das questões econômicas, porque muitos já falaram, é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, mas o principal investidor direto no Brasil são os Estados Unidos, e eu destaquei aqui alguns contrastes que é bom a gente ter em linha de conta, sem fazer comparações injustas, mas são os contrastes que nós precisamos superar. O PIB do Brasil fechou em 2024 em 2,1 trilhões de dólares, na 10ª posição entre as maiores economias do mundo. O dos Estados Unidos, em 2024, foi de 29 trilhões, quase 14 vezes. Não é uma comparação, apenas são dados para nós termos como referência. O PIB per capita do Brasil, em 2024, foi próximo de 10 mil dólares. O PIB per capita dos Estados Unidos é de 65 mil dólares, aproximadamente 7 vezes uma distância que temos tido dificuldade de encurtar. A inflação no Brasil, nos Estados Unidos, em 2024, foi de 2,9%, no Brasil, 4,83%, mas pior, a taxa de juros aqui, que está considerada elevada entre 4,25% e 4,50%, a taxa de juros no Brasil é de 14,75%, o que, evidentemente, todos nós consideramos um número que atrapalha o país, mas não é uma causa, é uma consequência. As despesas obrigatórias, e considere esse um dado importante, as despesas obrigatórias do orçamento no Brasil chegam a 92%. Sobra apenas 8% para investimento. Ao passo que nos Estados Unidos as despesas obrigatórias são de 70%, portanto sobra 30% para investimento. Esse é um ponto que eu destacaria como muito importante pelo engessamento e das dificuldades de investimento no Brasil. E os Estados Unidos viveram, tal como o Brasil, um processo de desindustrialização, mas a desindustrialização no Brasil foi extremamente precoce, porque foi antes de nos tornarmos um país de renda alta e sem ainda termos conseguido entrar inteiramente na economia do conhecimento. Há uma coisa que o Brasil tem em comum com os Estados Unidos, aqui entrando na minha área, uma enorme judicialização. É o único país do mundo que se compara ao Brasil em termos de judicialização da vida. Nós temos no Brasil 83 milhões e 800 mil processos em andamento, num judiciário que consegue julgar 35 milhões de processos por ano. Só que entram mais de 35 milhões, a gente consegue empatar, mas esse fenômeno da judicialização é impressionante no Brasil, tem muitas causas, esse não é o nosso tema, mas a judicialização em si, embora não seja um dado positivo, porque só se judicializa quando há conflito, e conflito não é a maneira ideal de se viver a vida, não acho que seja essa a grande causa de insegurança jurídica no país. Eu ontem estive com o presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos, numa audiência extremamente cordial e agradável, e dizem que a inveja é a forma mais sincera de admiração. Quando eu vi a quantidade de trabalho que eu tenho, a quantidade de trabalho que ele tem, eu disse, puxa vida, a vida podia ser mais justa. Mas é porque, na verdade, o arranjo institucional brasileiro, e esse é um ponto muito importante que eu gostaria de enfatizar aqui para que todos possam compreender. O arranjo institucional brasileiro reservou para o Supremo Tribunal Federal um papel diferente do papel que foi reservado para as cortes constitucionais no mundo de uma maneira geral. Por quais razões? A primeira e mais importante, nós temos uma Constituição extremamente abrangente. A Constituição brasileira, como a Constituição americana, cuida da separação de poderes, tem uma declaração de direitos e organiza o Estado. O Brasil é uma federação.
E é isso que a Constituição americana faz e a maior parte das constituições no mundo faz. Só que a Constituição brasileira também cuida do sistema de seguridade social, do sistema tributário, do sistema previdenciário, do sistema de saúde pública, do sistema de educação, do sistema de proteção ambiental, do sistema de proteção às comunidades indígenas, do papel do Estado na economia, da proteção da criança, do adolescente, do idoso, dos partidos políticos. Ou seja, a Constituição brasileira trouxe para o direito uma imensa quantidade de matérias que nos outros países são deixadas para a política. E é por isso que no Brasil é muito mais difícil de traçar a fronteira entre o direito e política, e é por isso que dizem que o Supremo se mete em tudo. Na verdade, a Constituição brasileira é que cuida de muitos temas e eles, em algum momento, terminam chegando ao Supremo. O que fazer para tentar diminuir aquela distância que eu mencionei antes entre o Brasil e os Estados Unidos? Há alguns consensos. O primeiro e mais óbvio, o aumento da produtividade. Esse é o motor do conhecimento. Todos os economistas enfatizam esse aspecto. Quem já entrou numa farmácia no Brasil sabe do que eu estou falando. A gente leva 15 minutos para comprar um remédio, tem que dar o CPF 2 vezes e alguém leva um código no papel até o caixa. É um inferno comprar um remédio no Brasil. Essa é a baixa produtividade brasileira. E detalhe, você olha, tem 5 servidores, tem 5 empregados nessa operação. Esse me parece um bom exemplo. O segundo capítulo, além de aumentar a produtividade, é melhorar a qualidade da educação, o capital humano. Esse é o nosso grande problema. Nós só universalizamos a educação fundamental no Brasil 100 anos depois dos Estados Unidos, e isso explica muita coisa do que nós vivemos. Nós ainda temos baixíssimo investimento em ciência e tecnologia, essa é a economia do futuro. E, portanto, se nós não investirmos em ciência e tecnologia, nós vamos ficar de novo para trás na história. A inteligência artificial, o presidente Hugo Motta lembrava aqui, e esse ponto, e o deputado Aguinaldo Ribeiro vai ser o relator. O difícil de regular a inteligência artificial é a velocidade da transformação. O telefone fixo, que é aquele que a gente deixava na sala de casa, levou 75 anos para chegar a 100 milhões de usuários. O celular levou 16 anos. A internet levou 7 anos para chegar a 100 milhões de usuários. O ChatGPT chegou a 100 milhões de usuários em 2 meses. Portanto, a gente está regulando alguma coisa que se transforma com uma velocidade estonteante, eu diria. Nós precisamos de maior abertura do mercado, maior internacionalização. E eu ontem à noite tentei fazer uma listinha, governador Dória, do Brasil, que dá certo. E aí a minha listinha, muito rápida e sem muita pesquisa, incluiu pesquisa de petróleo, exploração de petróleo em águas profundas, Embraer, o agronegócio, PIX, a estabilidade do sistema financeiro brasileiro, que é extraordinária, aliás, é muito melhor do que nos Estados Unidos, quem já viveu e trabalha aqui sabe disso, energia limpa, energia renovável, urnas eletrônicas, que é uma inovação extraordinária do Brasil, 150 milhões de eleitores, em 5 horas a gente divulga o resultado, e a energia renovável. Portanto, o segredo, tecnologia, inovação e aumento da produtividade. Os caminhos, eu penso, para nós entrarmos numa rota positiva são esses: inovação, produtividade, educação, investimento em ciência e tecnologia. Gostaria de terminar numa nota positiva. O Brasil só começou verdadeiramente em 1808, com a vinda da família real portuguesa para o Rio de Janeiro. Antes disso, os portos eram fechados, era proibido o comércio exterior, era proibida a manufatura, era proibida a construção de estradas, 1/3 da população era de escravos, não havia moeda suficiente, as trocas eram feitas por escambo, não havia escolas, 98% da população era analfabeta. Essa era a infraestrutura do Brasil há 217 anos. E, portanto, em 2 séculos nós nos tornamos a 10ª maior economia do mundo e a 4ª maior democracia do mundo. Portanto, ao contrário do que possa parecer em alguns momentos difíceis, nós temos uma história de sucesso para contar, porque nós começamos muito atrás e já conseguimos percorrer muitos capítulos da história do processo civilizatório. De modo, governador Dória e caros amigos, eu sou muito convencido
de que, se nós conseguirmos erradicar a pobreza, dar a prioridade adequada para a educação, investir em ciência e tecnologia, tendo a Amazônia como temos, tendo fronteiras consolidadas, temos esse povo multicultural, multirracial, com a alegria de viver, com um pouco de elevação da ética pública e da ética privada, nós podemos ser a sensação do mundo. Muito obrigado.